Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo o meu colorido do urso aqui do livro da Johanna Christmas. Eu vou fazer o fundo com vocês daquele meu colorido em aquarela. Para vocês que estão acompanhando aqui o canal, sabem que eu comecei fazendo ursos usando as minhas aquarelas. Então aqui as minhas aquarelas em pastilha, que estão aqui no godê, né? E para quem tá acompanhando, me viu usando os water brush. Hoje eu vou fazer um outro colorido no fundo, que eu também vou usar o water brush, tá? E os pincéis que acompanham essa caixinha aqui, que é o pincel, né, que acompanha a caixinha aqui do lado da Staedtler, que fiquei surpresa com esse material. Eu não conhecia, como vocês sabem. Eu ganhei, né, que a Kátia me deu junto com o estojo da Giotto. E realmente esses lápis são muito legais, apesar de não terem nem o nome, nem o número. Então eu coloquei no corpo do lápis essa etiquetinha para eu ter uma referência das cores que eu tô usando na hora de um colorido, tá? Quem tá acompanhando aqui o canal sabe que eu estive na feira, né, de papelaria, na Scholar Office 2017, e eu estive em contato com o pessoal fabricante da Staedtler, né, os que trazem os Staedtler, e fiz uma reclamação a esse respeito, porque eu acho que faz uma falta, né, pra gente, uma referência, uma numeração para facilitar o colorido da gente. Enfim, vamos lá. Vou usar no fundo, como eu falei para vocês, estou usando estes tons aqui. Para quem não tiver os lápis aquareláveis, né, que é esse Staedtler Norris Club, tá? Pode usar os outros aquareláveis da Faber, da Maped, se vocês quiserem fazer como eu fiz aqui, alguns tons de rosa, roxo e azul para fazer esse fundo. E eu vou mostrar um outro detalhe para vocês, que eu já tinha feito em alguns outros fundos, mas eu vou começar aqui com vocês. Deixa eu melhorar um pouquinho esse colorido, porque tá muito claro, né? Então, o que que eu fiz aqui no meu ursinho? Vocês acompanharam toda essa área, né, que eu fiz com aquarela. Acho que melhorou um pouquinho o colorido, tá? Então, tá aqui o meu urso com os detalhes do cachecol, dos presentinhos que eu comentei com vocês, que após eu dar as aguadas, as aquareladas, eu ia fazer os detalhes com lápis, tá? Então, para todo esse colorido, eu tô usando os lápis aqui, os Staedtler, tá? E aí, como é que eu fiz esses pedacinhos aqui? Eu vou mostrar para vocês um detalhe deste cachecol, tá? Que eu quero mostrar como é que eu tô trazendo esse colorido para ele ficar mais uniforme, né? Que isso é bem legal, né, no uso do lápis aquarelável e dos water brush, ou se vocês não tiverem, que é o que a gente vai usar hoje, um pincel úmido, tá? Então aqui como é que eu tô fazendo? Vocês vejam que nessa região aqui em cima eu já fiz um sombreado com os tons que eu escolhi, do vermelho, do verde, tá? E assim eu vou continuar aqui nessa região, nos presentinhos. Eu falei pra vocês que eu ia fazer com os lápis aquareláveis, tá? Aqui na região do urso, no outro vídeo vocês viram que eu fiz aquela técnica do wet on wet, né? Que é o úmido sobre úmido, molhado sobre molhado, que é uma técnica de aquarela,
que facilita pra gente a condução do pigmento, deixando o pigmento mais fácil, né, de levar para os lugares que a gente quer usar. E agora eu vou mostrar para vocês que eu fiz com os lápis o seco sobre o seco. Então seria o dry on dry, porque seria lápis aquarelável que está seco, eu não estou umedecendo, não estou molhando o lápis, claro. Então agora, depois que eu apliquei o lápis, é que eu vou umedecer e fazer essa região de sombreado com o meu water brush, tá? Então, como é que eu tô fazendo isso? A gente conduz, né, o pigmento. Eu fiz uma área leve aqui para fazer esse colorido, para dar já alguns tons de luz que dá para vocês verem. E daí, como é que eu faço isso, gente? Eu trago do claro para o escuro. Isso desde o primeiro vídeo eu já comento com vocês, então eu vou trazer aqui, olha, são regiões delicadas que eu tô trazendo aos poucos, porque se eu passar o pincel sobre esse verde aqui, como eu estou com vermelho, ele vai virar um tom de marrom. Para tirar aqui o excesso, dá para vocês verem, né? E assim que eu vou trabalhando, né? Do claro para o escuro, porque aqui é que eu quero que fique a área de sombra. Então, sempre eu vou fazer em toda essa região aqui, essa sombrinha. Deixar o pigmento ali. Tá? Então, é uma coisa bem simples. Que se vocês fizerem esses detalhezinhos, sempre completa, né? Um colorido. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Como é uma região maior, então eu vou passar em toda essa área ali. E trazer aos poucos esse tom de vermelho, né? Vocês veem que eu usei 2 tons de vermelho que tem ali nessa caixa do Noris, tá? Então, a outra coisa que eu quero já mostrar para vocês, que a minha intenção quando eu fiz este colorido era deixar, vou diminuir o zoom, a área atrás do urso, que eu queria que sobressaísse o marrom do urso. Então, eu quis deixar como se fosse uma lua, né? Um luar aqui atrás. Aí, o que eu fiz quando eu dei a aguada de cinza, bem clarinho, bem leve, tá? Eu deixei umas marcas que eu tinha mostrado para vocês de toda essa região com a máscara, né? Toda essa região que está com o amarelo, vocês veem que é máscara. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou tirar essas estrelinhas que eu tinha coberto para preservar a área que eu ainda vou fazer o acabamento. E aqui a gente só passa o dedo, acho que dá para vocês verem, tá? E aí ela forma essa gominha aqui, né? Tá? Então vamos tirar o zoom de novo, vou mostrar para vocês essa região aqui do fundo. Acho que nem vou tirar o zoom, deixa eu deixar assim próximo. Aqui eu ainda vou preservar esse contorno, porque eu vou pintar com vocês a parte externa, como eu falei para vocês, do colorido. Então, eu vou passar só nessa área clara aqui. Deixa eu ver se eu melhoro a luz, para vocês poderem conseguir ver melhor. Tá dando para vocês verem as sombras que ficaram, que é o que eu falo sempre, esse papel não é um papel para aquarela. Então, ele fica enrugado. Vocês estão vendo quando a gente tira como é que fica essa região, tá? Que eu tinha passado, e fica essa gominha aqui que é só a gente tirando. Depois a gente limpa tudo, tá? Se vocês não quiserem passar o dedo assim como eu tô passando, deixa eu pegar uma borrachinha que dá pra gente fazer aqui. É só vocês tirarem também com a borracha, ó. Tá dando pra ver, né? Como eu tô com tinta por baixo, não tem problema eu passar essa borrachinha. Eu não aconselho, é apenas uma sugestão, vocês passarem aquele lápis borracha comum, tá? Porque aquilo lá danifica totalmente o papel. Eu não uso em praticamente nada, tá? Então, vocês veem que esse acabamento aqui, né, a gente consegue fazer
alguns detalhes e preservar o branco do papel, que como eu faço nas nuvens, eu não faço a nuvem branca, eu faço o negativo, né, do céu, preservando a área branca, que é assim que a gente trabalha com aquarela, tá? As áreas brancas da aquarela é o branco do papel. Então vocês veem, olha, eu tô aqui com um monte de borrachinha, né, que eu vou grudando uma na outra para tirar, tá? Eu vou passando e já vou tirando. Então dá pra gente ver que eles ficam esse branquinho aqui todo preservado. E se tiver necessidade, que é o que eu vou fazer, não hoje, mas no próximo colorido, de eu passar em volta de algum contorno, de alguma área que eu já pintei, eu posso passar por cima, que já foi pintado, né? Já foi colorido, ó. Vocês veem como é que ela sai? Deu pra ver aqui, né? Ela levanta totalmente e sai do papel. Então isso aqui é uma outra facilidade que a gente tem, que a gente pode usar até na hora de fazer, por exemplo, o céu. Tá? Então a gente consegue preservar essas regiões, né, e áreas brancas, tá? Então aqui é mais uma dica de como retirar essa máscara para aquarela, ok? Ou com uma borracha, ou com uma borracha comum, ou só com o dedo. Então o que eu vou mostrar para vocês hoje, que essas regiões que eu estou fazendo do fundo, tá? Como sempre, eu não me preocupei em fazer um colorido totalmente homogêneo. Os riscos eu também não me preocupei. Vocês sabem que eu faço esse tipo de aquarelada sem muita preocupação, aquarelada não, desculpa, de colorido, sem muita preocupação com sentido, aquela história de bolinha, compridinho, traçadinho, não faço muito isso porque eu vou aquarelar. Então na hora que eu aquarelar tudo isso aqui, ele vai sumir, né? Essas marcas vão sumir. E aí o que acontece? Se eu quiser, eu posso fazer. Vocês lembram que toda essa área que tá manchada aqui no fundo, eu usei a máscara para aquarela. Então aqui eu quero que realce essa área, essa região mais clara que vai ficar aqui em volta, irregular, porque é de propósito esse colorido irregular, tá? Então o que eu vou fazer? Nessas regiões que eu apliquei a máscara aleatório, eu vou passar o colorido do jeito que eu quero, do jeito que eu escolher, sem me preocupar com essa história de sentido, tá? Quanto mais material eu aplicar, mais escuro ele vai ficando, né? Então a gente vai controlando toda essa área que a gente tá colorindo. Deixa eu pegar uma folha. A gente vai controlando essa área que a gente vai colorindo. Eu vou pegar a minha folha, um pedacinho de plástico, de fórmica, tá? A gente controla com o gosto da gente, de acordo com o que a gente quer. E agora uma técnica que eu já fiz aqui no canal também, vou mostrar para vocês como é que eu uso nessas áreas de colorido, né, de aguadas com o lápis aquarelável, que é aquela técnica das batidinhas, gente. Então eu vou colorindo e vou dando as batidinhas, tá? Pra gente poder ter uma coisa mais menos molhada, tá? A gente consegue controlar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a gente consegue controlar a quantidade de água com essas batidinhas, e se houver necessidade, o meu papelzinho tá aqui, eu também posso retirar. Se precisar mais, tá aqui o meu paninho também. Então vamos lá, como é que eu fiz isso? Aqui dá pra vocês verem, eu não vou dar muito zoom, depois eu volto aqui, tá? Então a primeira coisa que eu posso começar a fazer
é ir umedecendo, dá pra vocês verem aqui, né? Tá bom? Sim, acho que sim. Né? A gente vai umedecendo essa região que eu colori com o lápis aquarelável. Vocês lembram que aqui eu passei a máscara, então eu não vou passar por cima. Eu vou preservar aquela área ali. Não tenho necessidade de passar, de me preocupar em ficar passando todo delicadinho, né? Sem muita preocupação, porque olha, vocês estão vendo que eu tô trazendo todo esse fundo aqui, aquarelando todo ele por cima da máscara, e a máscara preservou, porque ela, como eu falei, o látex seca e ela vai ficando totalmente emborrachada, tá? Então o que eu falo pra vocês, olha, fiz essa região aqui dos azuis, tá? Não estou vendo necessidade de bater, porque esse aquash brush é o pequeno, tá? E agora eu vou fazer, cada vez que eu mudo de cor, eu pessoalmente procuro mudar, passar no meu paninho, tá? Mas aí é uma coisa aleatória que vocês vão controlando, tá? Faço assim esses movimentos circulares porque eu quero misturar, ok? Então, estou usando o meu water brush, ou aquash brush, não sei como é que vocês chamam, preferem chamar, tá? Sempre aqui do claro pro escuro, tá? Por cima da máscara, e assim eu vou fazendo um fundo. Isso aqui, gente, é muito legal para fazer céu, é muito legal para fazer água. Porque como vocês viram, eu tava no claro e fui pro escuro. Agora dou a minha limpadinha no paninho, tá? E vai ficando uma área bem irregular. Tá? Posso voltar, posso corrigir, né? Se eu quiser uma mescla maior, é só ir levando o pigmento e conduzindo da maneira que eu achar que eu quero que fique esse colorido. Tá? Então isso aqui é não posso chamar de técnica, porque aqui a gente só coloriu e tá aguando, né? Então aqui a gente passou o seco e agora tá passando o úmido. Vocês veem que eu usei os outros tons de lilás, os tons de rosa, tá? Estou aqui com máscara, então eu vou escurecendo, passando por cima aqui, porque essa região do lacinho está preservada, né? Como eu falei para vocês, da máscara. E assim eu vou fazer no restante do meu colorido. Tá? Então vai ficar uma coisa bem manchada. Eu quis fazer esse pedaço para vocês verem aqui. Nem era a minha intenção fazer esse tipo de acabamento, mas me perguntaram esses dias como é que a gente podia fazer um fundo galáxia, que eu não considero isso aqui muito galáxia, mas né, minha intenção era fazer uma aurora boreal. Então, vocês viram, estou usando o meu water brush, vou mudar para o pincelzinho que vem na caixa aqui do Norris Club, tá? Aí, quando eu usar o pincel, como é que eu vou fazer isso? O meu copinho, hoje eu estou usando um só, porque eu vou usar só um copinho, não vou colorir, né? Então, eu vou só umedecer. Vou pôr aqui para vocês verem melhor. Não deveria, mas não, deixa aqui do lado. Tá, vamos evitar desse potinho de água cair no livro. Cadê? Olha aqui. Então eu vou umedecer ali, escorrer na beiradinha, tirar no meu paninho, tá? O movimento vai ser sempre esse. Depois que eu tirei esse excesso, se ficar ainda muito úmido, eu dou as batidinhas, olha, com o dedo. Se não houver necessidade, esse pincel meu aqui é novo, então ele tá com um pouquinho de cola, tá? Então, tirei o excesso, vou dando as aguadas. Vocês estão vendo?
Acho que dá pra ver pelo brilho que ele tá com muita água. Então aqui, ó, passo o dedo lá e passo o dedo aqui. Vamos tirar um pouco dessa água, que tá muita água para esse papel. Então, o trabalho desse acabamento hoje, gente, é esse. Como eu falei pra vocês, eu tô só com um potinho, porque eu vou usar só uma cor aqui, né? Não vou ficar misturando vários tons. Então, passei lá pro azul. Já vou preservando o meu acabamento aqui, porque eu não quero voltar. Eu não tenho necessidade de voltar e não quero voltar. Essas regiões que estão ficando branquinhas, vocês viram que é aonde eu passei a máscara. Tá? Então, vou fazer aqui mais clarinho. Venho esse claro e levo lá pro escuro. Então, o acabamento de hoje, gente, é esse aqui que eu queria mostrar pra vocês. Tá? Vai ser todinho feito nessa mesma maneira, tá? Eu vou escurecendo, vou clareando e vou fazendo. Que isso aqui também, gente, tem um outro vídeo que eu fiz aqui pra vocês no final do ano, que a Johanna fez uma apresentação nesse mesmo livro. Daqui a pouquinho eu abro e mostro pra vocês. De uma lebre, que ela usou essa mesma técnica, tá? Com esses lápis da Staedtler. No caso dela, ela usou os Cará. Que eu tô usando o Norris Club, que eu adorei esse lápis, realmente é bem bacana. Tá? E lembrem-se que vocês fazendo as aguadas sobre o colorido de lápis aquarelável, elas viram tinta, então não saem mais. Mas nada que a gente não possa corrigir, que a gente não possa trazer o pigmento, que a gente não possa mudar de cor. Ok, gente? Então, esse acabamento aqui eu vi uma outra... um mar, sabe? Com os peixinhos, ficaram muito legal. Tá? Então, dá a impressão que ele vai ficar feio, que ele vai ficar manchado, mas ele fica uma coisa diferente. Tá? E vocês vejam que eu tô tentando, mesmo sendo um pincel normal, fazer essa... Olha, aqui ficou com muita água, vou tirar. Tá? Então, eu tento fazer com esse movimento circular. Aqui, de novo, muita água. Bate o dedinho. Tá? É de propósito essas marcas, né, gente? Porque como eu falei pra vocês, aqui não... Eu ia fazer uma finalização aqui, mas eu achei mais legal fazer como se fosse essa aurora boreal aqui, por causa dos tons de rosa, de roxo, e por estar dentro essa figura ser esse acabamento, né? Eu achei mais legal do que fazer uma galáxia, fazer uma coisa muito escura, que tá além do pessoal fazer sempre. Não tem muito o que expressar aqui, né, quando a gente usa tons diferentes. Ok? Então, eu vou deixar agora essa beiradinha aqui, vou só terminar esse canto escurinho. E vou deixar essa beiradinha aqui, como eu falei pra vocês, ó, muita água de novo. Batidinha do dedo. Eu vou deixar essa região aqui. Paradinha, que eu quero mostrar pra vocês como é que eu tô adiantando esse pedaço do lado esquerdo aqui, porque enquanto ele secar, depois eu vou tirar essa área de máscara. Mas eu quero mostrar pra vocês que enquanto eu estou esperando secar, eu venho e faço a outra região. Tá? E tô tentando, apesar de ser com pincel, fazer esse movimento circular. Mas também fica a critério de vocês, tá? Isso aqui é só uma sugestão para eu poder misturar melhor. Ficar os manchados que eu quero, né? Ó, de novo, muita água. Então, sempre que vocês forem fazer um fundo, que vocês quiserem fazer uma coisa assim bem manchada, essa batidinha de dedo aqui, ela tira, sabe, esses excessozinhos e dá uma ajuda pra gente.
Não deixem o pincel dentro da água, nunca, gente. Pincel não se deixa dentro da água, principalmente se forem esses pincéis de cortesia, porque as cerdas dele entortam e apodrecem, tá? Então eu vou mostrar pra vocês essa região aqui, que eu quero fazer junto, porque vocês viram que ela ficou todinha manchada, né? Eu não me preocupei mesmo, não me preocupo com essa direção que eu tô fazendo o colorido, porque vocês viram aqui que todo esse manchado aqui, eu vou dar um zoom pra vocês verem como fica feio. Olha esses riscos, tá? Mas depois que a gente faz esse acabamento aqui, ele fica bem legal, tá? Então, olha, isso aqui fica bem marcado. Eu deixei de propósito para mostrar para vocês. Vou tentar deixar aqui assim. Dá para vocês verem, né? Que tá bem marcado esses riscos de lápis, né? Trazer mais pra cá e tem que tentar dar mais uma melhorada na imagem que tá bem ruim. Pronto, agora tá bem, parecendo bem o que eu queria. Os riscos. Então vocês viram que eu comecei com um tom de lilás aqui, vou voltar nele, tá? Que seria esse tom aqui. E assim eu vou fazendo aleatório, tá? Os meus coloridos, porque eu quero que ele fique bem manchado. Uma vez eu fiz um vídeo, acho que tá aqui no canal, usando a posição do lápis assim. Em vez de eu segurar por baixo, como se eu fosse escrever, eu seguro por cima, tá? Vocês estão vendo aqui a beiradinha, eu tô segurando por cima, tá? Que nessas áreas que eu faço maior, eu fico com um movimento mais livre, tá? Então isso é cada um faz a sua maneira. Vocês estão vendo que aqui eu passei a máscara também, tá? Então eu já estou chegando na máscara, por isso eu posso segurar dessa maneira por ser uma área maior. Não vou me preocupar com direção de bolinha, direção de risquinho, porque eu quero que fique uma coisa manchada. Como eu tenho a segurança aqui, dá pra vocês verem, né? A segurança aqui de estar com a máscara, eu continuo fazendo o meu colorido, né? Não me preocupando muito com a direção desse lápis, porque é fundo. E isso vai sair tudo. Se vocês quiserem segurar mais em cima e fazer os risquinhos, ficar uma coisa mais próxima, mais homogênea, aí é a critério de vocês, tá? Eu prefiro nessas regiões, como eu mostrei pra vocês, passar assim, tá? A minha mão fica mais livre, e é uma região que eu vou mesclar mesmo, que eu vou misturar, tá? E aí vocês tem a opção, gente, de escolher tons que vocês vão mesclar se fizerem um mar, se fizerem um rio, se fizerem um lago, né? Até se fizerem um céu, fica uma coisa muito legal, como eu tô fazendo aqui, de acordo com os tons que eu falei pra vocês, que eu queria fazer essa aurora boreal, tá? Então a minha dica de hoje são os sombreados, que eu tinha mostrado para vocês aqui do urso, os detalhes que eu fiz nestes presentinhos, tá? Aqui o cachecol que eu mostrei para vocês hoje, de trazer do claro para o escuro, a retirada da máscara e como está ficando o meu colorido desse fundo com o lápis aquarelável da Staedtler, os Norris Club, e eu estou fazendo o acabamento com o pincel ou com os meus waterbrush, ok, gente? Então ficam aqui as minhas dicas de hoje.
Deem um joinha para ajudar na divulgação do canal. Quem está me seguindo no Instagram ou na minha Facebook page está vendo o passo a passo desse colorido no Carol Castilho Arte, tá? Por enquanto é isso, um beijo e até mais!